dia! Bom dia. Bom dia! E aí, galera? Espero que não tenham ficado no Free Fire a noite inteira. Né, Letícia? Bom dia, professor. Bom dia. E aí, Letícia, ficou no Free Fire a noite inteira? Não jogo. Ô, Letícia. O Pedro Guilherme deve ter ficado a noite inteira no Free Fire. E aí, professor, sai dessa, joga Free Fire. Tá doido? Aí. Negócio é jogar Fortnite, professor. É? Negócio é Fortnite. Ah! Não é Free Fire. É. Tá achando que o cara ele vai passar a noite inteira pesquisando, absorvendo conhecimento? Não. Fortnite. Mas teve essa parte também, né, professor? G1, Covid-19. Né? Aí. E aí, vocês estão bem? Tamo indo. É, professor, estamos aí. Letícia, Confinado, você tá tomando toda essa vodka tamo aí aí. atrás de você. O BBB 20. Meu Deus, Letícia, não faça isso, menino. Minha mãe deu literalmente 3 festas seguidas no final de semana e eu ainda tô sem. Ei, Laia. Meus queridos, hoje nós vamos fazer a revisão, tá? Porque semana que vem, na parte da tarde, de manhã vai ter aula normal, que não seja o Covid. Então, na parte da manhã nós vamos ter aula normal e na parte da tarde, na semana que vem, nós vamos ter a P2. Atim. Então nós vamos hoje fazer uma revisão que eu peço para vocês. Só estranho. É alergia, tá, gente? Não é Covid, não. O que eu peço para vocês é o seguinte. Na próxima semana, nessa semana, tá? Que a gente vai ter essa revisão, vocês peguem a apostila de vocês para vocês marcarem direitinho os pontos importantes que, com certeza, podem cair na prova. Bom dia, professor. Olá. Quem quer o 015866? E aí, galera? Quem que é essa pessoa? Então, pedir a gentileza também de vocês entrarem aí no chat, tá ok? E escreverem presente. Não esqueçam de fazer isso, porque no final da aula, quando termina a aula, o programa ele gera um arquivo. E nesse arquivo tem lá o chat, onde eu consigo saber quem estava lá. Então, coloquem a sua presença lá. Beleza? Não esqueçam. Vamos lá então, galera. Se vocês quiserem estudar pelos arquivos que eu mandei também, eu mandei uns arquivos pelo WhatsApp, tá? Das nossas aulas, de todas as aulas que nós tivemos. Também é uma boa ferramenta para estudo, porque lá tem informações que eu coletei que na apostila não tem, tá? São informações adicionais. Então é interessante também, uma forma legal a estudar por lá, mesmo porque eu coloquei as datas, né? Então, o que vai cair lá na prova? Vai cair aquele arquivo que eu mandei da aula de
1 do 4, da aula de 8 do 4. Calma aí, professor. Professor, Oi? fala pra esse 015 aí desligar o microfone que tá interferindo na sua voz. Pera aí, gente. Participante. Muta aí. Porque... Mundial. Ó, vou mutar todo mundo, então eu não vou ouvir mais ninguém, tá bom? Ok, pessoal. Então é assim. Para vocês estudarem, tá? O ideal é vocês pegarem aqueles arquivos que eu mandei por WhatsApp no grupo de arte. Arquivo de 1 do 4, arquivo de 8 do 4 e arquivo de 15 do 4. São 3 arquivos, tá? O da semana passada não vai cair, porque já começou uma unidade nova. Então, vocês pegam lá os 3 arquivos que eu mandei lá no WhatsApp, no grupo de arte, tá bom? Lá tem algumas informações que na apostila não tem, porque eu pesquisei para poder dar aula para vocês. Mas, para a gente fazer essa revisão agora, eu peço que vocês peguem a apostila e, se possível, um marca-texto. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai estudar deixa eu pegar o arquivo aqui que eu mandei para vocês. Ó, é da página 23 e vai até a página 31. Então, para estudar pela apostila é da página 23 até a página 31. Mais uma vez, quem entrou depois que eu dei o aviso, entra no chat e escreve presente. Eu vou computar a presença de vocês pelo chat. Bom, gente, vamos dizer, né, que a prova para começo de conversa vai ser toda objetiva, tá? Então não vai ter dissertativa, vocês vão colocar a alternativa correta ou incorreta. Então fiquem atentos. Pode ser que tenha lá a alternativa, qual a alternativa incorreta, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Vamos dizer que a gente vai falar lá de arte medieval, tá? E na arte medieval, nós sabemos que os pensadores, depois de Platão, depois de Aristóteles, eles começaram a resgatar
essas formas de pensar deles e ressignificar a arte, tá? Sempre pensando na linha de pensamento deles. Então, lá na página 23, nós temos lá falando sobre que a ascensão do cristianismo, ela marcou a arte medieval na Europa. E junto com isso, também existiram outras concepções de arte distintas da arte clássica. Então, nós tivemos lá, antes, a arte clássica, né? E aí, com a ascensão do cristianismo na Europa, pensadores, né, começaram, então, a trazer aqueles conceitos antigos que eram um pouco diferentes da arte clássica. Aí temos lá, arte medieval, a Academia de Platão, ela teve continuidade com Plotino, tá? E Santo Agostinho. Então, nós temos que entender que a Academia de Platão, quem quiser pode anotar, tá bom? Que a Academia de Platão teve continuidade com Plotino e Santo Agostinho. E o Liceu de Aristóteles, ele teve continuidade com São Tomás de Aquino. Então, nós temos aí essas duas linhas, tá? Em uma linha, nós temos Santo Agostinho e Plotino, que absorveram ali, dando continuidade com as ideias de Platão, com a Academia de Platão, e Aristóteles. O Liceu de Aristóteles foi, então, retomado com São Tomás de Aquino. Tá? Essas foram as duas linhas. São Tomás de Aquino, ele definiu a arte como uma experiência intelectual e não uma experiência carnal. Tá? Então, esse era o conceito de São Tomás de Aquino. Ele definiu a arte como uma experiência intelectual. A ascensão do cristianismo marcou a arte medieval na Europa. E junto com isso, nós tivemos então diferentes estéticas, tá? As estéticas eram diferentes da clássica. Então, são 3 pontos aí que nós temos. Ok? Os pensadores que seguiram as linhas de Aristóteles e de Platão. Nós tivemos aí que a ascensão do cristianismo, ela trouxe uma nova estética diferente da clássica. E nós temos também um outro ponto, né, que eu coloquei agora, que São Tomás de Aquino, ele definiu a arte como uma experiência intelectual e não mais como uma experiência carnal. Tudo bem? Quem quiser pode anotar, gente, tá? O que eu estou falando, com certeza vai cair na prova. Tá bom? Gente, arte medieval, junto com a arte medieval, tá? A arte medieval ela trouxe algumas correntes de arte muito importantes. Essas correntes artísticas, elas foram definidas como arte primitiva cristã, arte bizantina, arte românica, arte islâmica e arte gótica. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na página 23 da apostila. Tá? Então, se vocês virem aí embaixo, vocês vão ver ó, que a arte medieval ela trouxe alguns destaques, que é a arte bizantina, a arte primitiva cristã, a arte românica,
a arte islâmica e a arte gótica. Aqui na apostila, ele vem trazendo a arte primitiva cristã depois da arte bizantina, só que não foi, tá? Nós temos antes a arte primitiva cristã, que era a arte que os primitivos cristãos faziam nos túmulos, tá? Também era chamada como arte da catacumba, porque eles faziam os motivos, tal, as inscrições deles lá no túmulo das pessoas, e aí só que era uma coisa muito rústica, era uma coisa muito primitiva mesmo, por isso que é chamado de arte primitiva cristã. E não tinha status assim de arte, não era uma coisa que a sociedade, né, gostava, mesmo porque os cristãos eles eram proibidos de pregar, né? Eles eram proibidos de exercer a sua fé, tá? Eles eram perseguidos. Então, não era uma arte, né, legal para eles na época. Então, não tinha muito valor na época, tá? Depois veio a arte bizantina. A arte bizantina, na época da arte bizantina, então nós já temos aí uma valorização do cristianismo, né? Porque a religião, né, cristã, o cristianismo, ele foi liberado, né? Ele foi protegido por lei, né? Eles não podiam mais ser perseguidos. Então, a arte bizantina começou a ser feita pela Igreja Católica, né? E a arte bizantina também começou a ser uma coisa assim protegida até pelo imperador, né? Então, se formaram oficinas, né? Se formaram, e nessas oficinas eles faziam estatuetas, eles faziam pinturas. Então, a arte bizantina, já vamos dizer assim, que é a época de ouro, né, da arte cristã, tá? Porque até então eles não eram considerados nem como religião, tá? Eles eram seita. A arte românica, na arte românica, houve lá a mudança, né, mudança do centro do império, tá? Então nós temos lá, na arte bizantina, nós temos o reino deixa eu pegar aqui direitinho. A arte bizantina, isso mesmo, era o Império Romano do Oriente, tá bom? E a românica, ela representa ali o Ocidente, tá? Então são dois impérios diferentes, tá? Bizantina, Oriente, românica, Ocidente. Logo depois aí nós tivemos também a arte islâmica, que teve muita influência, tá? Ali, depois com as invasões e tudo mais. E logo na sequência nós tivemos a arte gótica, que é chamada de Idade das Trevas, que em arte não tem nada a ver com a Idade das Trevas, porque teve muita coisa legal, tá? Que foi desenvolvida ali, inclusive na arquitetura, e nós temos igrejas góticas lindas, né? Por exemplo, a Catedral de Notre Dame, lá em Paris, que foi inclusive incendiada e está em reforma. Ela é uma catedral com uma catedral gótica, tá? Nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, a Catedral da Sé, tá? Que teve influência também gótica, apesar de não ser da mesma época, lógico, né? Mas você vê que chegou até aqui as influências. E lá na época nós temos assim, tivemos muitas coisas boas que aconteceram, né? A arte gótica, ela desenvolveu aí as abóbodas de aresta, né? Que eram as abóbodas cruzadas e que dava sustentação maior, então, para os prédios, para as estruturas das catedrais, e nós temos, graças a essa abóboda de aresta, essa tecnologia, nós temos
os arcos em ogiva, né? Esses arcos em ogiva, eles davam uma maior sustentação e fazia com que eles aumentassem a altura. Então, nós temos uma verticalidade muito grande, tá? Então, quando a gente observar um arco assim, em ogiva, é influência gótica. Sem contar nas esculturas, né? Nas coisas que nós temos aí nas igrejas góticas, gárgulas, figuras fantásticas, né? Que eram colocadas nos parapeitos das catedrais e tudo mais. Os mosaicos, tá? Então, tudo isso é característica da arte gótica. Então, de Idade das Trevas, gente, não teve nada, tá? O que teve, sim, foi que toda a arte ela era voltada para a igreja, né? A igreja mecena é o nome de uma pessoa ou uma instituição que patrocina a arte, tá? Então, o mecena da época, quem que era? A igreja. E nada poderia ser feito diferente dos padrões do que a igreja pedia, tá? Porque sabemos, né, do correr da história que tivemos aí a Inquisição e tudo mais, né? As pessoas não podiam ter os seus livros, não podia ter nenhuma Bíblia que não fosse em latim, mesmo porque as pessoas não sabiam ler, escrever sobre latim, elas não entendiam, mas tinha que seguir o padrão da igreja. Bom, então, voltando, nós temos lá arte primitiva cristã, arte bizantina, arte românica, arte islâmica e arte gótica, tá? Marquem aí na apostila, página 23. Leia um enunciado. Eu vou dar um enunciado para vocês aqui, ó. No Império do Oriente, depois que o imperador Constantino ortogou o Edito de Milão, que impedia que os cristãos fossem perseguidos, o cristianismo tomou o rumo do crescimento. Com isto, o novo estilo deflagrou a arte bizantina. A arte primitiva foi substituída por uma arte de caráter majestoso que exprime poder e riqueza. Gente, tem uma característica da arte bizantina. Olha só, ela utilizava pintura de têmpera. Então, pintura de têmpera nada mais é do que a tinta diluída na água, tá? Com um aglutinante. Então, a arte bizantina utilizava a pintura de têmpera, escultura, mosaico, com sua convenção de frontalidade. Ó, lembre-se da arte egípcia. Vocês lembram que eles faziam, eles tinham a convenção da frontalidade? Ok? Então, eles também, a arte bizantina também adotou a convenção da frontalidade. Essa convenção da frontalidade, ela exprimia respeito e reverência divina aos personagens retratados. Essa característica, ela traduz o poder de divindade que era dado aos imperadores e imperatrizes. Então, na arte bizantina, nós temos uma característica muito forte que eles davam o poder aos imperadores e imperatrizes de divindade, tá? Assim como era também no Egito. Né? Os faraós, eles eram considerados deuses. E na arte bizantina, nós vemos isso como? Bom, quando a gente vê uma figura pintada de um santo, nós não vemos a auréola assim em volta. Na arte bizantina, nós vemos essa mesma auréola quando é pintado um imperador ou uma imperatriz, tá? Então, na página 24, aí, ó, dá uma olhadinha, vocês vão ver que tem o imperador Constantino, tá? O imperador Constantino aí, ele tá com uma auréola, tá? Ele tem ali uma áurea ali atrás. Então, mostrando que ele era uma pessoa escolhida por Deus, uma divindade, tá bom? Então,
Se cair alguma pergunta assim, foquem nisso, tá? Uma das características da arte bizantina era que eles davam o poder ao imperador e imperatriz igual a uma divindade. Bom, seguindo, gente, vai ter lá algumas questões lá de incorreta. Ah, qual que é a incorreta? Tá? Então, sabendo de tudo isso, procurem algo que vocês achem que é o absurdo, tá? Eu faço isso nos concursos. Às vezes eu não sei, mas eu fico olhando, mas qual que é o absurdo? Não, nessa época não tinha isso, naquela época não tinha aquilo. Ah, então esse aqui é o absurdo. Tá? Então vamos procurar sempre o absurdo aí. É legal para vocês também, que logo logo vocês vão estar fazendo aí, né? Enem, prestando concurso. Então, cai muito coisa assim. A gente procura o absurdo, tá? Bom, sabemos que quando Carlos Magno foi coroado imperador, teve início o intenso desenvolvimento de oficinas, a arte bizantina, depois a arte românica. As igrejas românicas, elas não eram imponentes como as góticas. Então, se aparecer alguma coisa lá, a igreja românica, ela era imponente? Não, ela não era imponente. Inclusive, a estatura dela, né, os arcos dela eram baixos em relação à estatura humana. Tá? Então, nós temos aí na página 25, olha aí na página 25 da apostila. Nós temos uma igreja de estilo românico e temos uma igreja, uma catedral, né, gótica. Então, nós vemos aí que a românica, ela não era imponente. Ela tinha um arco de estatura baixa em relação à estatura humana, tá? Mesmo porque ela não tinha aquela tecnologia que a igreja gótica tinha, né? Dos arcos em ogiva, tá? Então, diferente da figura aí da página 25 da Catedral Gótica. A Catedral Gótica é enorme, né? Cheia de torres, cheia de arcos em ogiva, cheia de vitraus, né? Cheia de vitrôs, né? Ok? Então, vamos entender aí qual que é a questão incorreta. Procure esse absurdo aí, o absurdo. Então, não está batendo, né? Quando a gente pega lá, que falar que a igreja gótica, ela é imponente, ela é de estatura baixa, bom, já é um absurdo. Agora, a românica, né? Ter estatura, ser imponente, né? Ser alta, com muitas torres, então temos aí um absurdo, tá bom? Então, através desses absurdos, a gente aprende também. Porque a gente precisa saber qual que é o absurdo para a gente poder aprender o correto, tá? Então, as diferenças aí nos ajudam a entender. Bom, gente, uma característica, então, da arte gótica. Nas construções, nós temos lá a abóboda de aresta ou abóboda de nervura, que davam, então, que possibilitavam que fossem feitos os arcos em ogiva. Tá? Essa é uma das maiores características da arte gótica.
E um bestiário, gente? O bestiário, se vocês olharem aí na página 27, vocês vão ver que o bestiário, 27 não, 26, vocês vão ver aí que um bestiário, ele é um catálogo de iluminuras. Não! O bestiário, ele é como se chamava os seres fantásticos que ficavam nas catedrais lá. Não! Os bestiários, ele era um catálogo de seres fantásticos. Tá bom? Bom, aí já entrando na página 28, tá, gente? Vem falando sobre o iluminismo. O iluminismo, ele fragmentou as áreas de conhecimento, tá? Então, depois de uma outra fase, tivemos o iluminismo, que ele fragmentou as áreas do conhecimento. Então, antes, a arte era ligada à ciência, era ligada à matemática, era ligada a tudo, era uma coisa só, tá? Depois que chegou o iluminismo, o que aconteceu? Eles fragmentaram as áreas de conhecimento. A área de conhecimento que estudou a arte foi a estética, tá? Então guardem isso. A área que estudou a arte foi a estética. Quem definiu isso aí foi o filósofo Alexander Baumgarten, tá? Bom, a partir de então, gente, definiu-se que a arte seria um processo autônomo. Está lá na página 28. Tá? Então, a arte sendo um processo autônomo, ela levou inúmeros artistas a explorarem questões próprias da arte. Então, eles podiam, então, fazer a arte que eles achavam que tinha mais sentido, que para eles, o caminho que eles achavam que eles deveriam seguir. Tá? Então, a arte, então, ela tomou aí essa característica. Quando ela tomou essa característica, nós temos aí muitos artistas, né? Passamos por muitas fases, tá? Nós tivemos lá pontilhismo, nós tivemos o impressionismo, o expressionismo, tivemos muitas vertentes da arte. E aí nós chegamos em uma vertente, tá? Chamada de cubismo. O cubismo, ele trabalhava o abstracionismo, tá? Então, nós temos na página 30, falando sobre Pablo Picasso, tá? E o cubismo. Então, temos uma obra aí, gente, das Senhoritas d'Avignon, tá? Essa obra, Senhoritas d'Avignon, ela mostra aí o cubismo, tá? Um exemplo do cubismo, tá? Então, nós temos lá o Pablo Picasso, e o cubismo ele teve 3 fases. Uma fase que foi a cezanniana, que inclusive é essa fase aí das Senhoritas d'Avignon, tá bom? Porque ela foi inspirada no pintor Paul Cézanne, tá? Por isso que é chamado de cezanniana. Nós tivemos também a fase analítica. Essa fase, gente, ela dispensava uma grande variação cromática, tá? Então não tinha muitas cores. Eles pegavam uma cor e iam trabalhando as suas tonalidades, eles iam trabalhando as suas nuances. Então nós temos essa experiência aqui, ó, quando nós vemos Georges Braque, tá? Na página 31, ok? E temos uma outra aí que é a sintética. A outra fase do cubismo, que é a sintética, está sendo representada aqui na nossa apostila, na página 31, por Picasso também, tá? Então, ali, você vê que tem uma obra híbrida, tá? Então, eles juntam recortes, né? Recorte e colagem, eles unem ali pintura, e o que acontece no cubismo é uma desconstrução da imagem.
Então, eles veem uma imagem, por exemplo, tá, peguei aqui um vidrinho, tá? E eu vou trabalhar ele, eu vou desenhar ele de várias posições diferentes. E depois eu junto tudo. Eu posso ter vários pontos de vista, tá? No caso aí do analítico, tá? A gente tem ali vários pontos de vista diferentes. Essa é a diferença do analítico, tá? O outro não, ele já tinha um foco mais aí no cromático, né? De menos variações cromáticas. 8, isso. Então, se eu perguntar para vocês sobre as fases do cubismo, então temos cesaniana, temos a fase analítica e a fase sintética. Tá? Bom. Repete de novo as fases. Fase cesaniana, analítica e sintética. Ok? E, gente, o cubismo, ele foi um importante movimento que abriu espaço para a abstração e novas experiências estéticas. E ele, como nós vimos aí, se eu perguntar para vocês o cubismo analítico, ele dispensa grandes variações cromáticas. Beleza? Então, gente, se vocês estudarem da página 23 até a página 31, vocês vão se dar bem. E outra, essa aula ela vai estar gravada e ela vai estar disponível no YouTube. Então, vocês podem também pesquisar lá no canal do Objetivo, tá bom? E se quiserem assistir de novo essa aula para estudar também, funciona. Galera, todo mundo colocou no chat presente. É importante que todos coloquem presente lá no chat, tá? Ó, tô vendo que tem 19 participantes, 18 comentários lá no chat. Eu espero que sejam os 18 falando presente. Beleza? Gente, nossa aula então é isso hoje, tá? Na semana que vem, provavelmente na parte da manhã, a gente vai continuar estudando e na parte da tarde nós vamos ter então a prova que eu também não sei ao certo como que vai ser a dinâmica, tá bom? Galera, muito obrigado. Tem alguma dúvida? Deixa eu tirar o mute aqui de todos. Alguma dúvida, pessoal? Olha, professor, pra mim tá tranquilo. Pra Tranquilo? mim também, professor, nenhuma dúvida. Tá bom. Nenhuma dúvida também. Tá bom. De boa, de boa. Eu fui claro, gente? Deu para entender bem? Sim. Ah, então tá bom. Porque às vezes eu dou umas travadas, assim, umas gaguejadas. É porque eu fico sendo pressionado pela câmera do computador. Falou então, galera. Daqui a pouquinho vai cair. Eu não quero que caia antes de dar tchau para vocês. Então, tchau. Tchau. Até a próxima semana. Fiquem bem. Se Falou, cuidem. professor. Tchau, professor. Bom final de Gente. semana. Pra sair na Bom rua, final de precisa semana, de professor, é máscara. nóis. Vamos semana. Tchau. Falou, professor. Tchau, É professor. nóis, professor, é nóis. Falou.